Boa noite, pessoal. Aqui é o Guilherme Cascarpeira que está falando, gravando mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o OBV, o On Balance Volume, que é um indicador que eu uso muito para swing trade. Para mim é um dos principais, tá? Ele é um indicador bem simples, que ele pega aí 50% acho que até mais, das informações que a bolsa passa e traça um gráfico para a gente. E esse gráfico traz muita informação muito importante para a gente, principalmente para swing trade, tá? Então, como que funciona? O OBV, deixa eu abrir aqui um pente fix aqui para ficar mais fácil, tá? Então, a gente tem aqui, ó, OBV, tá? Então, ele traça aqui pra gente, ó, ele tem aqui pra gente, deixa eu fechar aqui, tá? Ele mostra aqui pra gente um gráficozinho aqui do OBV, tá? Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui temporariamente. Então, ele traça aqui um gráficozinho pra gente. Como que ele traça esse gráfico? Tá? Então, o próprio nome já diz, ele é vamos dizer assim, um balanço do volume. Então, o que seria esse balanço? Seria vamos dizer assim, um saldo de volume na carteira. Na carteira de quê? Na carteira do mercado. Então, se o mercado está comprando muito, ela aumenta a sua carteira de ações. Se o mercado está vendendo muito, ele diminui a sua carteira de ações. Então, basicamente é isso que ele quer te dizer. Que o mercado está comprando muito ou que o mercado está vendendo muito. Tá? E o que isso é importante para a gente? Como que ele marca isso aqui no gráfico? Então, ele funciona assim. Tá? Então, por exemplo, a gente teve um candle hoje. Tá? Vou pegar com candle cheio. Então, a gente teve um candle hoje. Tá? Então, esse candle, ele fechou aqui. Tá? Aí, amanhã a gente vai ter um outro candle que ele vai fazer assim. Então, o fechamento do segundo dia é maior do que o do dia anterior, certo? Então, ele vai pegar o volume do segundo dia e vai somar no ABV. Aí, no terceiro dia, ele pode abrir aqui em cima, por exemplo, e fazer assim. Então, mesmo ele abrindo mais alto, fechando aqui mais embaixo, como ele teve um fechamento abaixo do dia anterior, ele vai pegar o volume e vai subtrair, então vai ficar mais baixo. Tá? Então, toda vez que tiver um fechamento acima, ele soma o volume. Toda vez que tiver um fechamento abaixo do dia anterior, ele diminui o volume. Então, a gente pode ver isso muito bem, por exemplo, aqui, ó. Então, a gente teve aqui ó, um dia de alta, ele somou aqui, ó, tá vendo? Ó? No dia do lado, o fechamento foi negativo, o dia foi negativo, mas ele fechou acima do dia anterior, então ele também somou o volume, ó, tá vendo? Ó? Mesma coisa no dia seguinte, até que nesse dia aqui, ó, o fechamento foi abaixo, aí ele subtraiu o volume, então você vê que ele deu um tracinho para baixo. E assim ele vai indo no gráfico todo, então toda vez que tem um fechamento maior, ele soma no volume da carteira. Toda vez que tem um fechamento menor, ele diminui o volume da carteira. O que isso mostra pra gente? Isso mostra pra gente se o mercado está interessado em acumular muita ação ou se o mercado está interessado em se livrar das ações, em distribuir as ações para outras pessoas, porque a ação já não está mais interessante. Tá? Então, esse é um dos primeiros sinais que a gente observa que a ação está ficando interessante, que o mercado está se interessando, o mercado está comprando, está montando posição para depois essa ação começar a ganhar preço e o mercado ganhar na valorização. Tá? Então, o que a gente faz, por exemplo? Você pega aqui, ó, isso é um sinal importante. Você pega aqui o gráfico, ele está de lado, está numa congestãozinha aqui, certo? Se você olhar o BV, você vai ver que ele vem fazendo topos mais altos. Aqui não dá para ver direito, mas você quer ver? Ó, vou maximizar. Olha a diferença. Então, se a gente pegar aqui, a gente consegue traçar uma LTA. Olha a LTA nos fundinhos. Tá? Quando a gente volta, ó, tem uma LTA nos fundinhos aqui, ó. Quando a gente volta, olha os fundos aqui, ó. Você vê que ele está muito mais inclinado aqui e os topinhos também estão mais inclinados do que aqui. Então isso significa que a qualquer momento, como ele teve um rompimento aqui, ó, vou até pegar, vou ajustar aqui, ó, por exemplo, ó. Você vê que se você traçar uma linha, vou até tirar essa aqui, ó, vou fazer assim, ó. Se você traçar uma linha aqui, ó, você vai ver que ela teve um rompimento aqui, ó. Então quer dizer que ele está acumulando, só que aqui não teve o rompimento, ó. Aí aqui ele continua o rompimento, só que aqui também não teve o rompimento. Então aqui, ó, quando ele vai romper pela terceira vez, quando ele vai romper aqui, ó, deixa eu maximizar. Quando ele vai romper aqui pela terceira vez, ó, tá vendo? Aí o preço aqui sai, ó. Então ele faz o rompimento e vai embora. Então isso é um sinal. É sinal de que o mercado está juntando ação
juntando, comprando, acumulando na carteira, aí a ação vai disparar, a qualquer momento a ação vai disparar. Ah, mas só porque o OBV rompeu eu vou comprar? Não, porque pode ser que ainda não esteja no momento, o mercado ainda não tenha comprado ação suficiente para que essa ação ganhe força. Então eu vou acompanhar pelo gráfico. Quando o gráfico der um sinal de compra, com o OBV e volume confirmando, eu entro na operação e vou junto com o mercado. Tá? Isso serve tanto para compra quanto para venda. Essa mesma ação teve um caso de venda aqui para trás. Ó. Deixa eu minimizar que foi mais longo. Então a gente pega o final de 2019, a ação ela entrou numa lateralização. Tá vendo? Olha o OBV aqui, deixa eu minimizar aqui para vocês verem. Olha o OBV aqui, ó. Vou tirar essa linha. Tá? Então você vê que o OBV aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó, tá? Você vê que o OBV ele começa a fazer fundos, topos mais baixos, topos, aqui ele ainda fez igual, fundo mais baixo, e aqui ó, ele está numa congestão, está de lado. Aí aqui ele dá uma subidinha, mas você vê que ele não consegue passar esse topo aqui, ó, que foi esse topo. O preço subiu, mas ele não passou. E começa a cair, só que o preço aqui começa a cair depois, ó. Aqui ele já está caindo, já perdeu força, né, e o preço começa a cair. Então você consegue ver isso em várias ações, em vários momentos, e é uma coisa muito importante. Você consegue até traçar, por exemplo, aqui, ó, você consegue vir até aqui, ó, e traçar aqui e ver, ó, os fundos, ou até traçar pelos topos, né? Então você pode vir aqui traçar pelos topos. Se você maximizar aqui, você vai ver que está ainda mais discrepante. Isso a gente chama isso de divergência. Tem uma divergência no OBV. O OBV está caindo e o preço não. E aqui, por exemplo, você tem o preço lateral e o OBV subindo. Olha nessa visão, que a gente chama de visão de floresta, né? Que você consegue ver bem a discrepância, né? Bem a divergência do OBV. Olha o OBV subindo e o preço de lado. Tá? Isso é um sinal de que esse preço aqui vai, a tendência dele é romper, é continuar esse movimento de alta. Esse movimento de alta de acumulação de ação para fazer esse movimento de explosão aqui. Tá? Então é bem simples, é uma somatória do volume do fechamento. Fechou maior, volume soma. Fechou menor, volume subtrai. Então você pode ver isso em várias ações. Vamos ver na PLD eu acho que teve também. Então aqui na PLD ainda não foi tão gritante. Você vê que ele ainda estava meio de lado aqui. Quando ele fez o rompimento aqui, ó, o OBV começou a indicar para cima, onde ele foi fazer o rompimento. Então você tem, por exemplo, quer ver, ó, vamos ver aqui, procurar umas ações aqui rapidinho, que dá pra gente achar alguma coisa interessante. Deixa eu botar aqui próximo dia de hoje. Ó, vamos ver aqui alguma coisa. Ó, a CN. Você vê que ela não está conseguindo fazer topo maior. Vamos aumentar um pouquinho. Ó. Ó, ela tá lateral. O OBV não está tendo força. Ó. Então ela ainda não está no ponto de comprar. Se eu comprar aqui, pode ser que o mercado está distribuindo para começar a cair o preço. Então aqui não está no momento de comprar ainda. Não tem volume, não tem rompimento, não tem OBV positivo aqui, né? Fazendo topos mais altos. Então não está na hora ainda. Quer ver? Ó. XL Xlinks. Foi um trade bom também. Então, ó, a ação estava meio de lado, ó o BV. Ó, tá vendo? Então ela tá aqui, ó, topo fundo, fez um topinho mais baixo, fez um fundinho um pouquinho mais alto, mas o BV foi embora, continua indo. Quando ele rompeu aqui, ó a diferença do BV desse topo, onde rompeu, e esse aqui que rompeu aqui, para esse topo aqui que é no mesmo nível. Ó a diferença. Ó quanto o mercado acumulou de ação nesse ponto aqui. Aí ele ainda fez um pullback aqui com o OBV subindo, ó. Tá vendo? O mesmo pullback, mesmo preço caindo, o OBV ainda continua subindo. Porque o volume nessas barrinhas que tem um fechamento acima é muito maior do que os volumes quando tem um fechamento abaixo, né? Então aqui tem um fechamento acima, tem bastante volume, a outra tem pouco volume. Então ele continua fazendo uma escadinha subindo. E você vê que a hora que rompe o OBV vai embora. Tá? Bem simples, bem simples. Então é só ficar observando. A questão do ABV é um ponto importante, a questão do volume e a questão do rompimento ou do setup que você for utilizar. Tá? Isso é muito importante e eu basicamente eu opero dessa forma. Então eu valido a maioria das operações. Por exemplo, eu uso três indicativos. Vai. Vamos dizer assim, o checklist tem três
quadros que eu tenho que preencher. Pelo menos 2 para poder entrar na operação. Então, por exemplo, quais são os 3? Você tem um rompimento, você tem volume e você tem OBV. Então, os 3 está me autorizando, eu entro na operação. Depois eu tomei um calorzinho, fiz uma adição aqui e o preço foi embora. Aí, se ele tiver rompimento, não tiver volume, mas tiver OBV. Também muitas vezes eu entro. Se o volume não for muito pequeno, for próximo da média, eu entro. Aí se ele tem OBV e volume e não tem rompimento, não, eu não entro. Tem que ter pelo menos um rompimento ou muito próximo, tá assim, em vias de romper, tá? Então, é bem simples, bem fácil, tá? Não tem muito segredo, não precisa ensinar matemática, a fórmula que ele faz o cálculo, nada, tá? É bem simples. O candle fechou acima do candle anterior, ele soma o volume. O candle fechou abaixo do candle anterior, ele subtrai o volume. Então ele vai fazer um gráfico e vai te dar o saldo da carteira do mercado daquela ação. E com isso você vai saber se o mercado está mais comprado ou mais vendido para aquela ação. Isso vai te dar uma força ainda maior no movimento e uma garantia maior de que esse movimento tende a dar certo. Tá ok? Valeu pessoal e até a próxima.